Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 14 de junho de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiões. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, o Teu Evangelho, a Tua boa nova. E por isso, hoje, estudando ainda um pouco sobre o tema que Glenda iniciou na semana passada, que é o amor, agradecemos por mais esta bênção, por mais esta oportunidade e pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus amigos, amor é um assunto que, independentemente de nós sermos religiosos ou não, permeia as nossas vidas. Por quê? Porque geralmente o que se busca aqui na Terra é o amor. Só que às vezes a pessoa não se dá conta de que é isso. Às vezes a gente usa a palavra felicidade, às vezes a gente usa a palavra riqueza, às vezes a gente usa a palavra sucesso. Tudo são formas que nós usamos para expressar o amor, que é, na verdade, esse preenchimento, né? Essa satisfação, essa alegria de viver, que é exatamente o que Jesus quis nos trazer quando ele trouxe o seu evangelho, que é a sua boa nova, a sua boa notícia, que é a de que nós somos filhos de Deus, amados, cuidados, queridos, e, por isso, Deus enviou a nós outros, aqui no mundo, o seu Filho, né, o seu representante, que é Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador. Então, muitas vezes a gente nem se dê conta, o que a gente está a buscar é o amor. E aí, na nossa pequenez espiritual, na nossa inferioridade, a gente às vezes expressa ou busca equivocadamente isso ou aquilo. Então, os gregos, por exemplo, né, desde a época lá dos antigos sábios, né, da Grécia antiga, eles classificavam o amor em vários tipos de expressão, como, por exemplo, eros, né, que era um amor mais voltado para aquela atração física, né, aquela paixão, aquela visão que nós temos às vezes, né? O rapaz olha para aquela moça bonita e, opa, que moça linda é essa e tal, e se interessa por ela da mesma forma que a moça pelo rapaz. Essa coisa, né, que acende muitas vezes, né, uma volúpia até em nós outros, isso é o quê? É o amor eros. Tem a ver com a sexualidade, né, e tal, mas é um amor mais, digamos, carnal mesmo, né, um amor mais animal. Além desse, né, os gregos também classificavam como uma forma de amor o amor filia, né, que é a origem, né, a palavra grega que dá origem a philos,
que depois veio a ser, né, formar a palavra juntamente com Sofia, que é sabedoria, filosofia, amor pelo saber, né, amor pela sabedoria, filosofia. Então, a filia, o tipo de amor filia, é o amor que não tem nada a ver com esse amor eros, esse amor carnal, sexual, essa atração física que muitas vezes a gente sente. É o amor que é um amor mais intelectual, digamos assim. É o amor à amizade, é o amor que a gente faz a gente gostar da pessoa, apesar, né, dela ter alguns defeitos. Ah, mas ela é minha amiga, né? Então eu gosto dela mesmo assim. Ela tem alguns gostos diferentes do meu. Então, mesmo assim, isso não é impedimento para que eu continue sendo amigo, né, ou amiga dela. Enfim, esse é o amor filia. E tem outros tipos, né? A gente se procurar aí nos manuais de psicologia, de filosofia, né? E na internet também a gente vai achar alguns dizendo que são 6 os tipos básicos de amor, outros dizendo que são 7, e aí tem gente até dizendo que são 27. Chega-se a, né, desdobrar as expressões, os tipos de amor em até 27. Há estudos, inclusive, de grupos de psicólogos, e, enfim, antropólogos, e um grupo que chegou a classificar como 27 os tipos de amor. Eu acho um pouco exagerado isso, né? Porque a gente tem que saber que a forma de expressar dentro de cada uma dessas categorias, lógico que vai variar de pessoa para pessoa. Nós somos seres individuais, né? Todos nós temos as nossas idiosincrasias, as nossas tendências, a experiência que nós temos ao longo das nossas encarnações. Então, tudo isso faz com que cada uma dessas categorias seja manifestada, seja expressada, exteriorizada de uma forma singular, né? Peculiar por cada pessoa. Mas não necessariamente que isso faça com que surjam novas categorias, classes, né, de amor. Mas, além do eros e do filia, tem o storge, né, que é mais aquele amor familiar, né, aquele amor que tem a ver com a questão da parentela, né, da família, do sangue, né, e tem o pragma, por exemplo, que já é um tipo de amor que é mais racional, né? Ele não está muito limitado a essas questões que nós acabamos de expor aqui, né? Você mesmo não tendo, por exemplo, né, e alguns classificam esse amor pragma como um amor que geralmente se alcança depois de algum tempo de relacionamento, que pode até iniciar com o eros, por exemplo, né, ou pelo filia, e depois atinge esse grau de pragma, que é um amor que não é tão emocional, né, não é tão passional, já vai para um nível mais racional. Ué, Rafael, mas como é que pode um sentimento ser racional? Pois é, por isso que Jesus, quando falou uma vez sobre os maus sentimentos, os maus pensamentos, ele disse: o que parte do coração, né, o que está cheio o coração, é que se expressa muitas vezes na palavra, né, que nós utilizamos, que nós proferimos. Do coração partem os maus pensamentos. Jesus usou isso. Ué, mas como assim mau pensamento partindo do coração? Sentimento partindo, né, da mente, do cérebro? Como é que pode isso? Pois é, isso é essa mistura aí, né, que às vezes nem os psicólogos, nem os antropólogos e o pessoal da área aí, né, que estuda essa questão de sentimento, manifestação do pensamento, não consegue explicar com precisão. Por quê? Por causa do nosso nível inferior ainda em termos espirituais. Se nós tivéssemos um pouco mais avançados, adiantados, né, evoluídos, nós teríamos um pouco menos de dificuldade de entender isso, porque nós somos seres
totais, né? Embora nós manifestemos parcialmente isso ou aquilo, mas nós somos seres que um dia nós alcançaremos a plenitude, né? A completude. Então, mente, pensamento, sentimento, coração, cérebro, tudo isso vai se unir, né? E vai formar de forma perfeita, quando nós atingirmos a perfeição, o ser que é cada um de nós. Então, além desse pragma, né, que é aquele amor que supera muitas vezes o amor eros, inicialmente, que muitas vezes deu ensejo, deu início ali a um relacionamento, a uma relação, depois passou para o filia, né, que também, mesmo o casal lá, né, marido e mulher, namorado e namorada, superou aquela atração e já não tem aquela coisa, né, aquele fogo, digamos assim, né, que a gente vê até nos poemas aí românticos, né, nas letras de músicas e tal, mas continua convivendo, apesar das diferenças que eventualmente venham a surgir, né, apesar de aquele encantamento inicial não permanecer mais, né, agora a gente já está naquela fase mais madura do relacionamento, né, casamentos que duram aí não sei quantos anos, bodas de ouro muitas vezes, né, se atinge com, né, 50 anos de casado. Então, isso aí, muitas vezes, é o nível, né, o tipo, né, pragma do amor, que é o quê? Olha só, a gente se ama, né, e eu sei que é bom para você, é bom para mim, é bom para nossa família, é bom para a sociedade, a gente permanecer juntos, né? Tem mais pontos positivos, né, no relacionamento, na manutenção, né, desse relacionamento, dessa família e tal, do que se a gente se separar, né, se nós dissolvermos o nosso relacionamento. Então, às vezes, um casal, né, que já está com uma idade mais avançada, não tem aquela coisa inicial do casal jovem ali, aquela coisa física e tal, tem algumas diferenças que vieram a surgir, né, e permanecem. Vou citar um exemplo aqui, né, já que a gente tem vivenciado isso e que aconteceu e acontece atualmente, que é uma diferença de opinião política, por exemplo. Quantos casais, quantas famílias se desfizeram, né, agora recentemente, não só no Brasil, mas no mundo, por divergências políticas. Pessoas que estavam casadas, por exemplo, há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Ah, você vai votar em fulano, eu vou votar em Beltrano? Então não dá mais para a gente continuar como família. Eu vou para o meu canto, você vai para o seu e tal. Isso é a ausência do amor pragma, né? E eu costumo dizer que a gente, no nível espiritual em que a gente está, a gente condiciona, né, o amor que a gente expressa, que a gente tem por alguém, a uma palavra que está muito na moda também, que é a tal da reciprocidade. Ah, e aí a gente vê, às vezes, né, em sites de relacionamento, tá? A primeira coisa que a pessoa bota, eu gosto e quero reciprocidade, né? Eu gosto de reciprocidade, eu quero reciprocidade, eu espero reciprocidade, né, do meu parceiro e tal, né, então, ou da minha parceira, enfim. A pessoa coloca aquilo ali, por quê? Porque se não tiver reciprocidade, eu não quero nada com você. Se você não for recíproco, eu não quero. E aí é exatamente o amor, que pelo menos é tido como a expressão máxima de amor, e que o exemplo melhor e maior que nós temos é o próprio Cristo, que é o amor ágape, que não espera nada em troca, não espera nem gratidão. Ah, eu vou fazer isso para ele ou para ela, pelo menos eu espero que ele agradeça, né? Que ele ou ela me seja grato, né? Ele me seja grato e tal. Jesus não. Jesus saiu, né, dos páramos celestiais, da convivência, né, com todos os espíritos puros, né, e como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os ministros, né, de Deus, e veio para um planeta como o nosso aqui, né, um mundo de provas e expiações com espíritos do nosso grau, da nossa categoria,
renunciando a tudo e a todos, renunciando a tudo que ele vivenciava, né? Passando pelo que ele passou, sabendo que ele não seria aceito, né? Porque isso já tinha sido anunciado lá desde os profetas, né? E isso foi impedimento, empecilho para ele vir? Não, ele veio mesmo assim, né? Sabendo que seria renegado, sabendo que seria morto, que seria traído, que seria crucificado, não apenas morto, né? Morto como se fosse um bandido, um criminoso. Gente, é muito triste isso, né? Você fazer o melhor, né? Dar de si tudo que você pode fazer, tudo que você pode dar, renunciar a tudo. Às vezes renunciar à sua vida, né? Um altruísmo, eu não vou pensar em mim, eu vou pensar na minha família, eu vou pensar, né, na minha pátria, enfim. E no final das contas, em vez de você ser proclamado como um herói, né, como um salvador, exatamente, né, e como alguém que merece toda a veneração, toda a glória e tal, você ser condenado como se você fosse um criminoso, né, um revolucionário, um subversivo, né, alguém que está querendo desestabilizar, desorganizar, né, trazer, em vez de a paz, né, a confusão. Puxa vida, né, se nós, né, na nossa pequenez, com poucas coisas que momentaneamente, esporadicamente a gente consegue fazer a título de amor, de renúncia, né, a gente, poxa, a pessoa nem me agradeceu, né? Hoje a pessoa está falando mal de mim, está me traindo, está querendo ver, né? Ver minha derrota, ver. Imaginemos Jesus, né? Com o grau de renúncia, né, dele. Mas ele não esperava que a gente gostasse, né? Aplaudisse, venerasse, nada disso. Ele sabia já que ele ia passar por tudo que ele passou. E mesmo assim, porque muitas vezes quando a gente vai fazer, né, por exemplo, um contrato, né, vamos usar de novo a questão do casamento, né, das uniões aí. Se você for casar com alguém que você sabe que vai te trair, vai te dar o golpe do baú, né? Ó, tô casando por interesse e tal. Se isso tudo for previamente já estabelecido, ó, ele ou ela vai te trair, vai pedir separação depois de divórcio, querendo metade dos seus bens e tal, e não sei o que, vai pegar o dinheiro lá que está na sua conta e vai dizer que você fez isso e fez aquilo, vai te acusar disso e daquilo e tal. Você vai querer, né, um relacionamento, um casamento com uma pessoa dessa? Lógico que não. Alguns falaram, Rafael, você está doido, né? Como é que eu vou me casar, me unir com uma pessoa assim? Pois é, foi isso que Jesus fez. Se uniu a nós, né? E tanto que a igreja, né, considera, né, as pessoas que viram, né, sacerdotisas ou sacerdotes da igreja, padres, freiras e tal, é como se eles estivessem casando com Jesus. Por quê? Porque Jesus quis se unir a nós e veio. Agora, nós é que estamos aí traindo até hoje, né? Caluniando Jesus até hoje, virando as costas para Jesus até hoje, né? Então, quer dizer, Jesus, ele disse, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, quer dizer, nós, muitas vezes, ainda hoje, nós somos os inimigos de Jesus. Porque nós fazemos tudo ao contrário do que ele falou. E muitas vezes achamos que nós somos discípulos, né, dele. Então, ele permanece a nos amar. E nós? O que nós estamos fazendo? Então, já que há 2 dias atrás, aqui no Brasil, né, que foi 12 de junho, foi comemorado, né, e é todo ano, o Dia dos Namorados, a gente falando ainda dessa temática aí de amor, né, então assim, eu não vou esgotar aqui os tipos de amor, né, que a filosofia grega estabelecia e que hoje se entende como sendo, né, expressões aí, manifestações do amor, nada disso, né?
há inúmeros estudos, inúmeros livros, inclusive lá de Aristóteles e outros mais, mas só para a gente ter uma noção, né, esse tipo de amor que nós comentamos aqui, né, eros, filia, pragma, ágape e storge, que é esse, né, da parentela, né, o amor consanguíneo, né, da consanguinidade e tal, e outros mais, né, a gente vai falar sobre essa temática sem esgotar o assunto, lógico, até porque a gente não tem capacidade para isso, e vamos usar, como Glenda, né, deixou para mim, a figura de Célia Lúcio. Né? Por quê? Porque Célia, como Emmanuel diz no prefácio, né, vivenciou, entendeu e vivenciou todos os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus, aqui no Evangelho de João, que nós lemos como leitura inicial, ele já nos seus últimos momentos ali se despedindo dos apóstolos, né, ele falou: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, e um outro mandamento vos deixo, que vos ameis como eu vos amei. Então, antes, né, Jesus estava falando: amardes uns aos outros, amai o próximo como a si mesmo e tal, né? Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é o geral para todo mundo. Mas quando a gente se pretende discípulo de Jesus, a gente tem que passar por um outro nível. E como que a gente vai ser reconhecido como discípulo de Jesus? Se a gente conseguir amar, né, a humanidade, digamos assim, né? Que aí também é um tipo de amor, né, que é o xenia, né, ou xênia, que é o amor até pelo estrangeiro, né, por aquele que muitas vezes a gente considera exatamente como um adversário, um inimigo. Então a gente tem visto aí agora, né, Rússia contra Ucrânia, Israel, né, e mundo árabe, e Irã, e palestinos, aí tem a questão dos terroristas lá e tal, enfim, né? Guerras fratricidas, né? Na África também sempre existiu isso até hoje, muitas vezes a gente ignora, a gente esquece, né? E às vezes dentro do mesmo país, né? Como, por exemplo, né, já aconteceu aqui no Brasil, está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Americanos protestando lá, mas chegando, né, a um grau, né, de expressão, né, da raiva, né, da insatisfação, né, do ódio, da frustração, que vira violência, vira, né, morte muitas vezes. Isso aí, né, é exatamente E aí tem uma outra categoria de amor, né, que os gregos também caracterizavam, que é a mania. Mania é aquele amor obsessivo, muitas vezes, que vira o ódio. Então é o sujeito que diz que matou a esposa porque a amava demais, mas não conseguiu vê-la, né? Não correspondendo ou separada, né? E às vezes não é nem marido, né? É o namorado, é o ficante, enfim. Hoje em dia, né, como as coisas estão um pouco diferentes, né, e muito apressadas, né, o sujeito já acha que é, né, o dono da moça ali e tal, com algumas semanas de relacionamento. Acabou, né, terminou e tal, aí começa, né, o que a gente tem visto aí, né, expressões inclusive estrangeiras, né, estrangeirismos, né, na nossa língua portuguesa, como, por exemplo, o stalker, né, que são as pessoas que passam a perseguir as outras, às vezes porque terminaram um relacionamento e não
não admitem, não aceitam e continuam, né, no rastro ali da pessoa vigiando e tal. E outras vezes por um amor platônico, né, mais obsessivo. Daí os gregos caracterizarem como o amor mania. Crises, né, e exasperações, né, de ciúme, que também às vezes fazem com que se chegue a uma culminância de agressividade, violência ou surto, né, um desequilíbrio muito grande por ciúme, que aí a pessoa vai falar, você é ciumento? Não, eu tenho muito amor, mas eu sou muito cuidadoso, né? Então, nada, né? Já é um grau desequilibrado, né, do amor. E aí, como eu falei, a gente não vai encerrar aqui todos os tipos, né, todas as exteriorizações do amor classificados lá pelos gregos e nem as que tem classificação atual, como esse estudo aí que eu falei, que chega a elencar 27 tipos de amor. Não é nada disso. Mas, como a mensagem que Jesus veio nos trazer é a mensagem de amor, amor verdadeiro, esse amor ágape, né, que é o amor que Deus tem por nós, porque Ele não espera, né, que nós sejamos teístas, né, acreditemos nele, que nós sejamos isso ou aquilo. Deus nos cria, nos dá o livre-arbítrio. Agora, ele diz pra gente, ó, o caminho bom para você é esse. O caminho correto, né, é esse. Jesus, como seu filho e seu representante direto, veio dizer a nós outros, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. E a gente fica, né, levando na brincadeira, né? Há pessoas, inclusive, né, a gente já viu aqui no Brasil, que fazem piada, né, com a figura de Jesus, com Deus, né, com Maria Santíssima, com José. Então, quer dizer, é triste, né, é vergonhoso, mas é o livre-arbítrio, né? E Deus permite que a gente faça isso. Mais à frente, quando a gente cair em si, né, como lá na parábola do filho pródigo, né, e caindo em si, levantou-se e foi ter com seu pai. Mas isso depois que o personagem chegou no fundo do poço, né, não conseguia comer nem as alfarrobas que eram dadas como alimento aos porcos. Então, olha só, né? E a gente sabe que os judeus sempre tiveram uma questão com relação a porco, né, gado, né, suíno, carne de porco e tal, eles não comem e tal. Então, quer dizer, chegar num nível em que uma pessoa, um ser humano, não poderia nem comer a comida do porco, é o suprassumo da humilhação, né, do rebaixamento, da vergonha, né, do fracasso. Quando a gente cair em si, lá na frente, a gente vai se arrepender, vai se envergonhar e tal. Mas por enquanto a gente está nessa, né? E aí, Jesus fala aqui, né, no versículo 35 do capítulo 13 de João: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, qual que é a característica que faz com que uma pessoa seja identificada como discípulo de Jesus? O amor que ela tem pelos outros. E aí isso vai passar pela paciência, vai passar pela tolerância, vai passar pela compreensão, pelo respeito e não pelo que nós temos visto hoje, né, que é, se você não pensa como eu, então você é meu inimigo, você é meu adversário, você é meu antagonista. E aí a gente deseja, né, coisas para as pessoas, tem que ser preso mesmo, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Então, quer dizer, eu sou cristão e desejo isso para o outro irmão meu, que só tem uma diferença de pensamento em relação a mim, em relação ao que eu penso, né? Isso é ser cristão? Então Jesus respeitou a todos.
Jesus respeitou a todos. Ele não impôs nada a ninguém, né? Quem quiser, olha só, quem quiser vir após mim, quem quiser. Você quer? Então tudo bem. Mas e se você não quiser? Tudo bem também. Vai chegar um momento em que você vai querer, mas agora você não quer? Tudo bem. Então a gente tem esse grau de renúncia, né? A gente tem esse grau de tolerância? Não, não, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu penso, né? Tem que votar no candidato que eu voto, né? Se não, tem que ser preso, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo, né? Então, quer dizer, esse é o nível em que a gente está, né? Muito atrasado, muito atrasado. Mas Célia Lúcio, personagem principal do livro 50 anos depois, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ela, como disse Emmanuel, né, e eu acabei de falar, ela entendeu e vivenciou todos os ensinamentos de Jesus. Por que Emmanuel pôde dizer isso com segurança, com certeza? Porque Célia é um exemplo desse amor ágape, que para nós é muito difícil e distante ainda, porque até por aquele, né, que era sua alma gêmea, que foi o Ciro, que ela se encantou inicialmente, né, como uma moça muitas vezes se encanta por um rapaz, e ele também, né, ela conseguiu superar aquela atração, aquela paixão, aquele encantamento e pensar que até a renúncia. Meus irmãos, aí é que começa a dificuldade, né? Porque quando a gente gosta às vezes de alguém, ó, eu tô paquerando aquela moça ali e tal, e vi que tem um outro cara paquerando também. Aí a gente já começa a falar, olha só, e às vezes já começa, olha o grau de ciúme aí, o desequilíbrio, né? O amor mania, a obsessão e tal. Chega, começa a ser agressivo com a moça. Né? Mas amigo, nem está acontecendo nada ainda. Vocês não estão namorando e tal. Não, mas eu vi ela conversando ali com fulano e tal. Mas peraí, vocês já estão namorando ou não? Não, não, eu só estou gostando, assim, né? Admirando, né? Querendo e tal. Então, quer dizer, e aí a gente imagina a gente abrindo mão, às vezes, né, de conquistar, por exemplo, essa pessoa, ou sabendo que ela vai ter que se mudar, por exemplo, para uma outra cidade, para um outro país e tal. Fala assim, puxa vida, né? Tomara que ela seja feliz, então, né, lá para onde ela vai e tal. Ou, muitas vezes, né, a gente fica, né, desequilibradíssimo e o que eu vou fazer para ir também, né, e tal, e aí começa a meter os pés pelas mãos, ou então fala para ela não ir, né, para essa pessoa, não vai não, fica aqui comigo. Então, olha o egoísmo, né? E Célia não. Célia, até a renúncia em relação a esse amado, né, ela conseguiu exercer. Por quê? Porque ela pensava, com o entendimento que ela tinha alcançado já da palavra de Jesus, né, ela pensava na vida futura. E o diálogo que ela tem com o avôzinho dela, né, que é Neio Lúcio, o capítulo maravilhoso intitulado Um Anjo e um Filósofo, é assim, talvez seja o mais bonito, assim, o mais comovente do livro, mas é um capítulo que tem ensinamento, né, assim, aos borbotões. Quem quiser depois ler com calma, né, esse capítulo do livro 50 anos depois, Um Anjo e um Filósofo, vai ver que é assim, maravilhoso. E aí a gente destacou aqui, por exemplo, só alguns trechos, né, para a gente trazer aqui e aproveitar, né, conjuntamente aqui na noite de hoje. Então, quando ela vai conversar com o avô, né, depois que o Pausanias ou Pausanias, né, começa a vigiar,
né, os dois lá, Célia e Ciro e tal, porque o pai, né, o Elvídio, já tinha desconfiado, né, visto eles, e até no momento lá em que o Ciro salva Célia, quando ela cai nas águas, né, de um lago profundo e tal, ele já percebeu, né, um homem experiente, vivido e tal, ele percebeu, digamos, no linguajar de hoje aqui, né, que rolou um clima assim entre eles e tal, e aí ele ficou de olho, mas como ele era um homem, né, muito atarefado e braço direito, né, pode-se dizer, do imperador romano, né, Hélio Adriano, num dado momento ele pediu a digamos, né, um capataz, digamos assim, que era o Pausanias ou Pausanias, para ficar vigiando lá, né, Célia e esse rapaz e tal, esse Ciro, que era, na verdade, um escravo, né, e filho de um que foi adquirido também, né, como um presente, que era o Nestório, né, um escravo grego muito inteligente, culto, né, e que foi comprado como um presente e estava sendo utilizado porque antigamente não tinha escolas, né, instituições de ensino, como a gente tem hoje, né? Tá lá o colégio, lá, a escola, você vai lá, deixa seu filho, né, tem a faculdade, e não era assim, né? Os professores, eles eram como os professores particulares, digamos, né, que ainda existem hoje. Então eles eram contratados ou eram escravos que eram comprados justamente porque eram muito cultos, muito inteligentes. E aí, esse aqui vai ser o professor dos nossos filhos, né, das nossas filhas. Foi exatamente isso que aconteceu lá com a família Lúcius, né? O Elvídio, que era o pai da Célia e da Elvídia, né, irmã de Célia, e a Alba Lucínia, né, que era a esposa do Elvídio e mãe de Célia e de Elvídia, eles ganharam esse presente, né, esse escravo grego, que era o Nestório, que é Emmanuel. Olha só que interessante, né? Emmanuel reencarnado, já depois da última encarnação dele, em que ele tinha sido um senador romano chamado Públio Lentulus. Então, que está lá no livro Há 2000 anos. Então, esse rapaz, né, que se encantou e salvou Célia de um afogamento, né, nas águas profundas ali de um lago, ele, né, digamos assim, se apaixonou, né, por Célia. E Célia se apaixonou por ele também. Só que ela era filha de nada mais, nada menos que o homem que era o braço direito do imperador romano. E ele, o rapaz, era filho de um escravo grego. Ué, os dois sabiam que a chance de acontecer um casamento era, assim, praticamente zero, né? 0,00001. Então, só que, né, houve aquele encantamento, né, aquela admiração, aquela atração. E aí a gente se coloca, como eu falei há pouco, né, num lugar de Célia ou de Ciro, e ele, Ciro, né, como filho do Nestório, ambos cristãos, né, entendendo a palavra de Jesus da forma correta, sabendo da vida futura, né, reencarnação, inclusive, né, como está retratado aqui nesse diálogo que a Célia teve com o seu avôzinho, né, e o Lúcio. Não vai dar nessa agora. Numa próxima a gente vai estar junto, não tem problema. Ou, né, ainda que não se admitisse a reencarnação, mas que não era o caso, eles admitiam. Na vida futura, né, lá no céu, lá no paraíso e tal, a gente se encontra, a gente fica junto lá e tal. Então, a gente aqui hoje, mesmo a gente sendo espírita, por exemplo, a gente tem esse grau de renúncia? Não. Né? Então, o amor que a gente tem, muitas vezes, é mais esse amor eros, esse amor mania, né? Possessivo, né? Carnal, e algumas vezes, né, aquele amor filia ali, aquele amor storge, né, da família e tal, e só.
E olhe lá, né? Quando muito, né? Quando muito. Porque algumas vezes nem isso a gente consegue, né? Então, Célia, por exemplo, né? Conversando, né, com o Ciro, e depois com o seu avô, ela dá, e nós recebemos cada lição aqui, meus amigos, de, assim, realmente, né, de evolução, né, de altruísmo, de renúncia. Daí porque também o outro romance, né, que é também com essa mesma personagem, que é escrito por Emmanuel, e conta a história desse grupo todo aí, lá no século XVII, né, ou XVIII, sei lá, que tem por título Renúncia. A gente se lê, né, os três, pelo menos, há 2000 anos, 50 anos depois, e Renúncia, a gente vai entender melhor, né, o grau de amor ágape que Célia, né, que no Renúncia estava com o nome de Alcione, né, tem até hoje, né, porque já no Renúncia, né, no outro romance, que é o último aqui dessa trilogia, digamos assim, né, ela estava num lugar lá, né, num orbe, num mundo muito superior à Terra, não precisando reencarnar mais, trabalhando em prol da humanidade terrestre, né, em relação à harmonia e tal. E aí depois, né, eu já até falei isso recentemente quando fiz aqui uma pregação sobre música e tal. E vem, né, logo em seguida, os compositores aí clássicos e tal. Então, quer dizer, a questão da arte, né? Quem quiser depois assistir aí, pode procurar no YouTube, né, no canal. Inclusive, eu gostaria até de fazer um esclarecimento aqui, que o Facebook ele está com uma política agora de exclusão dos vídeos depois de 30 dias. Então, por exemplo, quem assistir a pregação aqui ao vivo, ok, né? Mas quem não assistir ao vivo, ou quem assistiu ao vivo, mas quiser ver novamente, depois de 30 dias, só vai ter acesso pelo canal no YouTube. Então, depois de 30 dias, essas pregações que nós estamos a fazer aqui são excluídas. Automaticamente, eu não tenho como mudar isso, né? Eu já tentei, não consegui. E no canal do YouTube, elas permanecem. Então, né, esse parênteses aqui para esse pequeno esclarecimento. Então tem lá, né, a pregação em que eu falo sobre música, falo da Alcione lá trabalhando a harmonia, né, e a importância disso na nossa vida, né, que a gente às vezes não tem noção. E aí, ela conversando com o Ciro, com seu avôzinho, né, por exemplo, num determinado momento ela fala com o Ciro e o Ciro fala para ela assim: que valem nossos sofrimentos? Olha só, hein? Sabendo já, né, que ele foi descoberto lá e foi, digamos, denunciado, né, pelo Pausanias, né, o Pausanias, para o pai de Célia. Seu Elvídio, eu tô vendo que o Ciro lá, eu acho que ele tá querendo alguma coisa lá com a Célia e tal, hein? Acho melhor tomar alguma atitude, não sei o quê, né? Vi os dois muito juntinhos lá, conversando e tal. Então, quer dizer, uma mente maldosa, né? Às vezes até numa amizade pura, né? Inocente, vê coisa que não existe. E aí, ele já sabendo, né? E tendo sido, inclusive, preso, né? Juntamente com seu pai, né? E ainda por cima, por terem sido descobertos cristãos, né? E aí, Célia, sabendo que não ia ter, né, futuro, digamos assim, esse relacionamento, ele fala para ela assim: que valem, o Ciro fala para Célia, que valem nossos sofrimentos comparados aos dele,
dele Jesus, né? No alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas. Dizia-me valorosamente. E isso ela está falando, Célia, para o seu avôzinho, né? Ó, vovô, olha o que Ciro falou para mim, né? Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Olha só, meus irmãos, amor pelo sacrifício. Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desventuradas. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, olha só, hein? Para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor. Soa agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estarás sempre viva em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida, como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Olha só que grau, né, de renúncia, de altruísmo, né, de amor verdadeiro, né? Porque o amor, como eu falei aqui no início, o nosso amor geralmente é o amor que tem o item lá, né, reciprocidade. Não tem reciprocidade? Então, e aí casamentos de muitos anos às vezes terminam, né? Acabam. Porque não tem mais reciprocidade. Poderão acaso, disse Ciro para Célia e Célia contando ao seu avôzinho, poderão acaso separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o seu reino ditoso a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além destes espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado. Olha aí a reencarnação, né, expressada aqui. Em sucessivas existências terrenas. Vou repetir. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã, no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. Olha só que maravilha, né? E aí, o Ciro, depois que ela intervém e inclusive pede ao avô também para intervir e tal, ele é solto da prisão, mas ele é colocado numa galera, que era uma espécie de embarcação, né, muito comum naquela época, e que, na verdade, representava uma pena de morte disfarçada. Por quê? Porque o sujeito que era colocado lá na galera, ele ia remar, né, fazer viagens como remador, né, em condições horrorosas, sem se alimentar direito, sem poder sair, né, acorrentado ali, né, remando dia e noite, literalmente, e o local do navio ali, né, que era nos porões do navio lá, totalmente insalubre, sem luz solar. Os escravos, né, que faziam isso, os condenados, não podiam sair, né, para se alimentar, para fazer suas necessidades básicas, né, e se higienizar, né, tomar um banho, se limpar.
Era uma coisa horrorosa. Então, quer dizer, mais cedo ou mais tarde, o cara que estava nessa situação ia morrer. E aí, quem fez isso? Como se fosse assim, então tá bom, né? Eu vou atender seu pedido. O próprio pai de Célia, depois que o avô dela interveio e ela pediu, falou com a mãe e tal, olha só, não tem cabimento, né? O rapaz ser preso por conta disso e tal. Solta ele, bota, tá bom. Aí o pai, né? Eu vou fazer isso então. Mas mandou ele para a galera, né? Para esse navio aí. E aí, Néio Lúcio, que é o avô de Célia, fala assim para ela: e chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra Euvídio, quer dizer, contra o pai, né? Contra o pai de Célia, em face da sua atitude? E ela responde: não. Respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra o meu próprio destino. Meus irmãos, alguém consegue fazer um troço desse? Sabendo que o pai ou a mãe atrapalhou, condenou às vezes aquele ser amado, né, ou aquela amada, né, a praticamente uma pena de morte disfarçada por preconceito, por calúnia, por isso, por aquilo. A gente ia ficar sem sentir raiva, sem sentir rancor, mesmo sendo um pai ou a mãe nossa aqui na atual encarnação? Duvido. Célia não sentiu, né? Então, olha o nível espiritual dela. Aliás, ainda disse ela, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não honrarem pai e mãe. Olha só. De acordo com os preceitos divinos. Olha que capítulo maravilhoso, cheio de ensinamento. Ó, os 10 mandamentos aqui, né? Néio Lúcio encontrava-se eminentemente surpreendido quando Euvídio lhe solicitar a intervenção moral junto da neta. Longe estava de presumir tão doloroso romance de amor num coração de 18 anos. Uma mocinha, né? Uma mocinha, jovem, adolescente, com esse grau de entendimento, de maturidade, né? Cheio de juventude e de piedade. Seu espírito, que conhecia o espírito do Néio Lúcio, né? Já um ancião, né? Seu espírito, que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade mergulhada num abismo de sombras, extasiava-se com aquela narrativa simples de um amor doce e cristão. Olha só, que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realidades divinas. Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falara assim, com tanta pureza, à flor dos lábios. Admirado e enternecido, descansou a face enrugada na mão direita meio trêmula, entregando-se a uma longa pausa para coordenar ideias. Ao cabo de alguns minutos, notando que a neta aguardava ansiosa sua palavra, perguntou com a mesma benevolência: minha filha, esse jovem escravo jamais abusou da tua confiança ou da tua inocência? Ela fixou nele, quer dizer, olha só, o avô preocupado, né? Será que esse rapaz não fez uma besteira aí e tal, né? Bem comum de nós outros, né? Seres inferiores, né? Espíritos inferiores. Que a gente logo malicia, né? Malda as coisas. Ela fixou nele os olhos serenos, em cujo fulgor cristalino podiam ler-se uma candidez e sinceridade a toda a prova, exclamando sem hesitar: nunca, jamais Ciro permitiu que os meus próprios sentimentos pudessem tisnar-se de qualquer tendência menos digna. Para demonstrar-vos a elevação de seus pensamentos, quero contar-vos que um dia, quando conversávamos à sombra de velha oliveira, notei que sua mão pousara levemente em meus cabelos, mas no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, retirou-a
dizendo-me comovido: Célia, minha querida, perdoe-me. Não guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, porque um dia nos beijaremos no céu, onde os clamores da malícia humana não poderão atingir-nos. Então, olha também, né, que lucidez desse rapaz, né, naquela encarnação. Neio Lúcio contemplou de frente a neta, cuja sinceridade diamantina lhe irradiava dos olhos cândidos e valorosos, exclamando: sim, filha, o homem a quem te consagras possui um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo, ao inspirar-te um amor tão distante das concepções da mocidade atual. E hoje a gente tem visto, né, essa promiscuidade e, enfim, né, isso que a gente está vendo aí, né, na sociedade de hoje. Então, não está muito diferente, né, do que Neio Lúcio diz que era a mocidade daquela época, né? Mas parece que está meio que acentuado o negócio. E aí, ainda falou assim: além disso, essa nova doutrina, o avô falando para ela, né? Essa nova doutrina, qual a aceitaste, deve conter uma essência profunda, dado o maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Olha só, um ancião romano, também a grandeza de Neio Lúcio, né? Porque lá do alto lá dos seus 90, né? Por aí, 90 e poucos anos, com toda a vida ali de, né, culto aos deuses pagãos, né, do Olimpo e tal, não tendo nada a ver com monoteísmo, né, dos judeus, não tendo nada a ver com 10 mandamentos, né, de Moisés, não tendo nada a ver com Antigo Testamento e profecias, não tendo nada a ver com aquele, né, emissário de Deus que estava a trazer essa doutrina nova aí, né, maravilhosa. Ele reconhece a grandeza, né, dessa doutrina e fala para ela: essa nova doutrina, qual a aceitaste, deve conter uma essência profunda, dado o maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Acredito agora que o vídeo não sondou bastante o assunto para conhecer a questão nas suas facetas numerosas. Quer dizer, ele reconheceu que o próprio filho, o pai de Célio, tinha se precipitado, digamos assim, ou, né, por interesses, né, como aconteceu, por exemplo, lá há 2000 anos com o Públio Lentulus, que era, né, o Emmanuel naquela época. Eu vou aceitar esse negócio dessa doutrina aí, esse novo chamado profeta aí, Jesus de Nazaré. Eu não quero saber disso. E os meus interesses políticos aqui, né? Eu como senador romano, e isso o Públio Lentulus lá. Ou agora, né, o Elvídio, eu como braço direito do imperador Hélio Adriano, como é que eu vou me dizer aqui, me proclamar cristão aqui perante a sociedade romana, o Império Romano, né? Vou perder meu posto aqui de assessor de Hélio Adriano. Então, quer dizer, tem uma série de questões, né, que muitas vezes fazem a gente, né, virar as costas para Jesus, como Pilatos também perguntou a Jesus: o que é a verdade? E deu as costas, não queria saber. Ou achou que Jesus não tinha condições de falar, né? Esse aí vai dizer o que é verdade? Perguntou retoricamente, né? Não queria saber a resposta. Ou, né, desprezou o conhecimento, a grandeza, a divindade de Jesus. Então, ela responde assim, né, para terminar aqui a nossa reflexão de hoje: é verdade, avô. Respondeu confortada, como se houvesse encontrado um bálsamo para as suas feridas mais íntimas. Meu pai, a princípio, não receava que analisássemos os estudos evangélicos, considerando-os perigosos. Somente depois das intrigas de Pausanias, ou Pausanias, né, supôs que as doutrinas, olha só,
O Pausanias, ou Pausanias, é que foi, na verdade, o responsável pela desgraça inicial, né? Pela tristeza ali da separação de Célia daquele rapaz e da condenação, inclusive, né? do Ciro. Supôs que as doutrinas do Cristo me houvessem acarretado qualquer deficiência mental em virtude da minha inclinação pelo jovem liberto. Eles tinham sido, tanto o Nestório quanto ele, libertos pela família, né? Dada a grandeza que a família reconheceu neles. Mas aí, são cristãos, tá? Ficou aquele clima meio estranho e tal, né? Depois, Ciro, né, se interessa, se encanta, né, se apaixona por Célia. Aí, como a gente diria aqui, né, hoje, né? E aí começou a complicar já, né? Aí não. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, eu não vou ler mais aqui alguns trechos do capítulo e convido, né, os irmãos, os amigos, a lerem não somente esse capítulo, Um Anjo e um Filósofo, como o livro todo. Principalmente porque nesse mês de junho, que é o mês dedicado a Célia, né, no dia 18 de junho, 18 próximo, é, né, costume, digamos assim, entre alguns espíritas, ler o livro. E, inclusive, não por interesse, hein, meus amigos, mas há uma promessa de uma bênção da própria Célia Lúcius para quem lê o livro. Então, quem não leu, leia, não por causa da bênção, e quem já leu, releia, né? Só para se manter sintonizado aí com esse espírito, né, grandioso. E aí, para a gente terminar aqui, ainda falando de amor, mas agora com relação a Jesus, tem um soneto, não é soneto não, é um poema, de Abel Gomes, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, né, psicografado por Chico Xavier, intitulado Temos Jesus. É um poema em que ele fala sobre o amor aqui de Jesus, que nós vamos encerrar aqui como leitura final. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa. Olha o amor de Jesus aí. No serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Então, né, o poema foi escrito há muitos anos atrás, né, mais de século, porém está mais atual do que nunca, né, falando de guerra, de tiranos e, enfim, isso que a gente tem vivenciado hoje. Então, para a gente tentar, pelo menos, melhorar um pouquinho o nível do nosso amor, né, do jeito que a gente consegue expressar hoje, fica aí essa reflexão e que Jesus, né, do alto, né, do seu amor divino, assim como o próprio Deus e todos os emissários, os benfeitores, os amigos espirituais que nos ajudam, nos abençoe e permitam que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. Então, a você que me acompanha, meu muito obrigado, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus.